Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à continuidade da aula sobre estratégias de resolução de problemas, de equações, né, de segundo grau. Vamos começar aqui com mais um exemplo possível, né, de resolução dessa equação. Vamos começar com a x² mais 2x mais 1 igual a 5. Como a gente pode solucionar essa equação? Bom, a ideia de fatorar, ela é sempre boa. Ela é sempre uma boa ideia para a gente resolver uma equação. Eu posso olhar e perceber que x² mais 2x mais 1, ele é o quadrado de uma soma, quadrado de x mais 1. Né? Então, se eu fizer x mais 1 ao quadrado, eu tenho o primeiro ao quadrado, x², mais duas vezes o primeiro pelo segundo, 2x, mais o segundo ao quadrado, 1. Então, eu consigo estabelecer essa expressão, que é uma expressão equivalente à primeira. Por que que isso é legal? Bom, porque eu consigo explorar melhor, entender melhor o que está acontecendo com essa equação quando ela está nessa forma fatorada, em forma de um produto de expressões, né? E agora vamos ver como é que a gente pode ajudar. Antes a gente estava comparando com zero, né? Então, x mais 1 vezes x mais 1, né? X mais 1 ao quadrado igual a zero, eu conseguia pensar aquilo. E se isso aqui fosse zero? Quando eu multiplicar por zero, vai dar tudo zero. Legal. Agora eu não tenho zero, agora eu tenho 5. Então vamos pensar lá atrás, naquela nossa primeira opção, que era aplicar a raiz quadrada aos dois lados da equação. Podemos fazer. Então, vamos aplicar a raiz quadrada no primeiro lado e a raiz quadrada no segundo lado. E nós vamos obter essa expressão. Bom, a raiz quadrada de algo ao quadrado, né? A gente vai conseguir eliminar essa potência, e lembrando que eu tirei a raiz aqui onde estava a nossa incógnita, né? Então, pensando naquela pergunta que número elevado ao quadrado dá tal coisa, eu preciso pensar que eu tenho números positivos e negativos que respondem a essa pergunta. Por isso, aqui vai aparecer mais ou menos o 5. Então, vai ficar x mais 1 igual a mais ou menos raiz de 5. Mas me interessa ter só o x de um lado, não x mais 1. Então, vamos fazer menos 1 em ambos os lados. Fazendo isso, chegamos a x igual a mais ou menos 5 menos 1. Ou seja, temos duas respostas, duas soluções para essa nossa equação. X igual a raiz de 5 menos 1 e a outra opção, que é menos raiz de 5 menos 1. Resolvemos essa nossa equação e o conjunto verdade ou solução é composto por esses dois valores, o menos raiz de 5 menos 1 e o raiz de 5 menos 1. Agora, a pergunta é, será que eu não consigo um jeito de resolver uma estratégia que sempre resolva qualquer equação? Existe, né? E é isso que nós vamos começar a pensar agora, como é que a gente pode obter uma estratégia que vai resolver qualquer equação de segundo grau. Bom, para isso, nós vamos partir desse resultado aqui da última equação, pensando nesse nosso raciocínio, né? Se eu conseguir algo ali ao quadrado, né, igual a alguma coisa, eu consigo essa solução, né? Mais ou menos a raiz daquele e menos ou mais, eu ajusto essa equação a partir desse meu quadrado que eu obtenho de um dos lados da equação. E é essa a ideia que nós vamos utilizar aqui. Então, vamos guardar aqui um pouquinho o resultado anterior, só para a gente se lembrar do que foi feito. Eu quero uma estratégia que resolva qualquer equação desse formato, ax² mais bx mais c, igual a zero. Isso é a fórmula quadrática. E aos poucos vocês, quem não se lembra, aos pouquinhos vai se lembrando do que é que eu estou falando aqui. Bom, eu gostaria
de obter, de manipular essa minha expressão aqui que está sendo colocada de uma maneira bastante geral, né, com A, B e C, sem um valor numérico para ela, que chegasse em algo como x igual a tanto, ou, como nós já pensamos, né, x mais algo ao quadrado igual a alguma coisa. Eu quero manipular essa minha expressão para chegar em algo que seja adequado a resolver essa equação. Então, uma primeira ideia é a seguinte: eu não quero ax ao quadrado, eu gostaria que tivesse só o x ao quadrado nesse caso. Então, o que eu posso fazer? Posso dividir por a. Uma boa ideia é dividir por a. Por que eu posso dividir por a? Porque eu já disse que o a não pode ser zero, né? Por isso que eu posso dividir por a com a consciência tranquila, sem achar que eu estou cometendo nenhum pecado matemático. Então, pode dividir por a numa boa. Então, dividindo por a de um lado, divide por a do outro lado. Ax² sobre a gente pode cancelar esses a's, vai ficar só x². Aí nós temos b sobre ax mais c sobre a. Parece que ficou mais feio, né? Mas vamos lá, vai ficar mais feio ainda até começar a ficar bonito. Mas a gente vai passando por isso aí, um por um. Gostaria também que só ficasse x de um lado e não tivesse esse c sobre a. Como eu posso fazer? Bom, se eu tenho c sobre a, se eu subtrair c sobre a desse lado, eu mato o c sobre a, mas tudo que eu faço de um lado, preciso fazer do outro. Então, vou subtrair c sobre a de um lado da expressão, subtrair do outro lado, né? E nós vamos obter essa expressão aqui. E lembrando que é tudo equivalente à nossa primeira lá, o ax² mais bx mais c igual a zero. Por quê? Porque a gente não está, tudo que a gente divide por um lado, estamos dividindo por outro, tudo que a gente subtrai de um lado, estamos subtraindo do outro. Então, nós estamos obtendo expressões sempre equivalentes à primeira, né? Nunca inventando nada de novo. E agora é que a gente vai começar a pensar como é que eu de verdade torno isso em algo que me ajude a resolver essa equação. O que a gente tem aqui no nosso rascunhão do que ficou do último exemplo? X mais 1, esse quadrado da soma, se eu conseguir obter essa cara, o quadrado de uma soma, o quadrado de uma diferença, eu resolvo o meu problema, porque eu já vi que eu consigo sair daqui para o lado seguinte, fazendo o quê? Extraindo a raiz quadrada dos dois lados. Só que eu não tenho isso aqui ainda. Eu vou produzir isso. Como é que eu produzo? Eu preciso somar alguém que seja alguém que muito adequado, né, aos meus interesses, né? Como que eu vou pensar? O que é adequado para os meus interesses? Qual que é o quadrado da soma? Primeiro, o quadrado, mais duas vezes, primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Tenho o quadrado aqui, x ao quadrado. Gostaria que esse cara do meio fosse duas vezes esse primeiro pelo segundo. Como é que eu faço para que BA seja duas vezes alguém? Bom, se esse alguém fosse B sobre 2A, pensa assim, duas vezes B sobre 2A, 2 divide por 2, o que sobra? B sobre A, que é a pessoa que eu quero que apareça aqui. Mas, como eu estou pensando no quadrado de uma soma, né, o último termo, ele é também o quadrado, né, de alguém. Então, essa interrogação, esse termo que eu estou procurando, um termo que seja aqui interesseiramente adequado para mim, ele pode ser o quadrado de B sobre 2A, né? Então, eu vou substituir, eu vou adicionar, substituir essa minha interrogação aqui, eu vou adicionar B sobre 2A, tudo isso ao quadrado. De novo, eu não posso somar nada de um lado se eu não somar do outro. Então, somei B sobre 2A ao quadrado aqui, vou somar do outro lado B sobre 2A ao quadrado lá. Não mudei nada, né?
E aí a gente fala, nossa, mas está ficando cada vez pior, não está me ajudando a resolver, né? Está piorando a minha situação. Mas vamos olhar com calma, né? Eu fiz essa manipulação toda para quê? Para poder fatorar e transformar no quadrado de uma soma. Então eu tenho aqui o primeiro x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo e o segundo ao quadrado. Eu posso fatorar esse primeiro termo nessa maneira aqui, como o quadrado dessa soma. Por que isso é bom para mim? Porque lembra do nosso exemplo anterior? Como é que eu posso tirar esse quadrado daqui? Aplicando a raiz quadrada dos dois lados. Então, é o que eu vou fazer na sequência. Eu vou aplicar a raiz quadrada em ambos os lados da minha equação. Então, aplicando no primeiro lado, eu vou ficar só como x mais b sobre 2a. E aplicando do outro lado, lembrando que não é só os positivos que resolvem esse problema, que número que eu elevo ao quadrado que vai dar tal coisa. O negativo também resolve. Então, mais ou menos, todo lado direito aqui da minha equação. Bom, para quem está aí olhando, identificando certos padrões, começa já a aparecer com algo que é bastante utilizado na escola, mas vamos avançar mais um pouquinho. Eu queria x igual a alguma coisa, então vamos somar, subtrair b sobre 2a de ambos os lados, assim eu acabo com esse b sobre 2a do lado esquerdo. Bom, fazendo isso, eu tenho x de um lado e menos b sobre 2a, mais ou menos aquela raizona que a gente tinha lá. Vamos manipular mais um pouquinho essas expressões. Olhando para dentro da raiz quadrada, a gente pode pensar o 4a quadrado como um denominador comum dessa soma de frações. 4a ao quadrado dividir por a vai dar 4a, vezes o menos c, menos 4ac. Bom, pensar na outra fração. 4a ao quadrado dividido por 4a ao quadrado vai dar 1, mais b ao quadrado, menos 4ac, mais b ao quadrado. Tudo isso aí dentro da raiz. O que estava do lado de fora, a gente nesse momento não tem muito o que mexer, deixa lá paradinho. Olhando de novo para essa nossa raiz, eu posso aplicar a raiz quadrada no denominador. Então, raiz de 4 é 2 e raiz de a ao quadrado é a. Então, aqui no meu denominador, eu vou ficar com 2a. E em cima, no meu numerador, raiz de menos 4ac mais b ao quadrado. Está começando a dar aquela cara de algo que a gente já conhece. Tenho 2a nessa fração, 2a como denominador nessa outra fração. Então, a gente pode considerar isso como um denominador comum, né? E chegamos a essa expressão. Então, o valor do x, ele é menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a. Que nada mais é do que a tal da fórmula quadrática, que a gente veio falando, e que é também chamado, popularmente conhecido aqui no Brasil, principalmente como uma fórmula de Bhaskara, para resolver qualquer equação de segundo grau. Né? Novamente, não é só a equação só a fórmula de Bhaskara, a fórmula quadrática que resolve uma equação de segundo grau. Às vezes, na escola, na educação básica, muitas vezes a gente apareceu alguma equação de segundo grau, aplica a Bhaskara. E a gente já viu que tem várias outras estratégias para resolver uma equação. Mas essa daqui talvez seja uma mais potente, digamos assim, no sentido de que ela resolve diretamente. Mas é sempre legal explorar outros caminhos, que de repente você acha até um mais fácil e mais prático do que aplicar a fórmula de Bhaskara. E isso, novamente, é legal discutir com os estudantes, quando vocês estiverem atuando como professores na educação básica. Então, vamos ver como é que a gente aplica a fórmula quadrática. Bom, ela tem essa expressão, menos b, mais ou menos raiz de b quadrado, menos 4ac sobre 2a. E eu preciso identificar o que é a, o que é b, o que é c. Então, essa é a primeira etapa, primeiro passo para eu resolver essa equação.
Pensando na formulação ali geral de uma equação de segundo grau. Então, o A é quem acompanha aqui o x ao quadrado. Então, o A aqui é 2. O B é quem acompanha x, nesse caso é 3. C é quem está independente aqui das variáveis, é o menos 4. Lembrando sempre de lembrar do sinal. Ele carrega o sinal junto de si, né? Então, o C é menos 4. E agora, substituindo esses valores na fórmula. Então, menos B, se eu tinha B como 3, menos B vai ficar menos 3, mais ou menos, nunca esquecer do mais ou menos, raiz de 3 ao quadrado, né? B ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, e o C, que é menos 4. E no meu denominador, 2A, o A é 2, 2 vezes 2, né? Vai dar 4. Aqui, pensando no que está aqui dentro da raiz, né? 3 ao quadrado é 9, 4 vezes 4 vai ser 16, vezes 2, né? Juntando todo mundo, nós temos aí 41. Então, qual vai ser o valor de x? Então, eu tenho duas opções de novo. Vai ser o menos 3 mais raiz de 41 sobre 4, ou menos 3 menos raiz de 41 sobre 4. E a gente pode sempre dividir aqui em dois casos, né? A gente pode chamar aqui de x1 e x2, para organizar a nossa resolução, né? Então, os dois casos, um deles é com mais raiz de 41, o outro é com menos raiz de 41. Nesse caso, nós não vamos conseguir obter uma raiz aqui para 41 e não tem problema, a gente pode manter escrito dessa maneira a expressão. Então, nosso conjunto verdade seria menos 3 menos raiz de 41 sobre 4, e outra solução seria menos 3 mais raiz de 41 sobre 4. Esse valor, né, esse termo que aparece dentro da raiz quadrada, o b quadrado menos 4ac, ele é chamado de discriminante. A gente costuma representá-lo pela letra grega maiúscula delta. Então, o delta é o b quadrado menos 4ac. E é legal pensar o delta porque ele ajuda a gente a pensar nas possíveis soluções, nas possíveis raízes dessa equação. Então, se o delta for zero, eu vou obter uma única solução real, um único número real que vai solucionar essa equação. Isso a gente pode verificar assim imediatamente. Se o delta é zero, ou seja, tudo isso que está aqui dentro da raiz é zero, a raiz quadrada de zero é zero. Então, eu vou ter o quê? Menos b mais zero sobre 2a. Outra solução, menos b menos zero sobre 2a. Então, essas duas soluções, quando eu somar com zero, né, eu vou chegar em duas soluções que são iguais. Então, eu vou ter uma solução real, quando o meu delta, né, o meu discriminante delta for zero. Quando é um número positivo, nós vamos obter, a exemplo do caso anterior, duas soluções reais distintas, né? Uma ocorre quando a gente tem o mais raiz do delta e outra quando a gente tem menos raiz do delta. E por fim, esse delta ele pode ser um número negativo. Se ele for um número negativo, o que acontece? Eu vou ter que calcular raiz de algo negativo. E isso não cai dentro dos reais, né? Isso significa que se o meu delta, por um acaso, for menor que zero, que não há solução dentro dos números reais, não há solução real para essa equação. Bom, e com isso nós encerramos essa nossa aula sobre resolução de equações de segundo grau. Espero que tenham gostado e até a próxima.